Esse tema é tão importante para as crianças, não só esse tema, mas todos os temas que faz parte da vida, que nos oriente a vida, que desperte em nós as leis de Deus, que nos dê consolo, que nos traga esperança. É importante que ele seja posto em todas as idades, crianças, velhos, adolescentes, jovens, para que eles tomem conhecimento. Você pode me perguntar, como assim? No momento em que uma criança, por exemplo, vier com um questionamento, e se a gente puder responder de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita, aquilo que a gente aprende, eu acho que essa criança já vai começar a despertar em si as coisas de Deus, as coisas da alma, a realidade do espírito. Tem uma médium trabalhadora espírita, chamado Isabel Salamão, que ela nos contou uma história que orienta bem sobre essa questão. Ela disse que uma mãe, tempos atrás, estava chorando, e seu filho chegou de 4 anos e perguntou à mãe: mãe, por que a senhora chora? E ela olhou para o filho e disse: filho, Deus levou teu pai. E o filho responde: eu não gosto de Deus. Eu tenho raiva de Deus, ele levou meu pai. Tempos depois, o neto dela, de 3 anos, estava sendo banhado pela mãe, e a mãe, chorosa, e ele pergunta: mãe, a senhora está chorando? Ela disse: estou. Por quê? E ela responde: porque um amigo de papai, que ele gosta muito desse amigo, e mamãe também gosta muito dele, morreu. Obrigado, Josi. Morreu. Ele fica curioso e disse: o que é morrer? Aí ela pensa e diz: ele foi morar com Jesus. Aí ele disse: mas mãe, a senhora está chorando por isso? Perceberam a diferença das colocações? Então, a doutrina espírita nos diz que quando desencarnamos, nós não vamos morar com Jesus, mas vamos para um mundo aonde Jesus está, o mundo espiritual. Agora, vai depender da evolução de cada um para galgar os mundos que merece. Essas crianças que estão retornando hoje são crianças bastante inteligentes, muitas delas já vêm com a missão de ajudar na evolução do nosso planeta, na propagação desses princípios, estabelecendo assim, contribuindo com sua parte, estabelecendo assim o que Deus preparou para todos nós, a evolução que cabe a cada um de nós fazer pelo conhecimento, e assim nos tornarmos espíritos felizes. E eu vou começar o estudo com uma pergunta: a vida teria sentido se não existisse a imortalidade da alma? E aí? A nossa vida teria sentido se tudo se acabasse com a morte? O aniquilamento total? Não, né? Não. Então vamos pensar. E a amizade que construímos? E os nossos amores? Os nossos afetos? E o conhecimento que adquirimos? Os conhecimentos? E os maus teriam a mesma sorte dos bons? Então não valeria a pena a gente se esforçar para ser bom, porque tudo se acabava com a morte. Então
Então, o que adianta ser bom, me esforçar para ser bom, se aquele que é mau vai ter o mesmo destino que eu? Então, isso é só para o início de uma reflexão. E podemos perceber no Evangelho de Jesus, isso é até uma redundância, né? No Evangelho que o Cristo trouxe seus ensinamentos, que Jesus se constitui no exemplo marcante da vitória da vida sobre a vida. Foi ele próprio que apareceu em vida, mostrando que a vida continua depois da morte do corpo físico, depois da morte da matéria. Lá em João 20, que emoção, uma pergunta também, não, uma reflexão, que emoção viveu Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ao ver Jesus na sua frente, em pé, vivo, diante do túmulo vazio. Essa passagem conta a seguinte história: depois da crucificação de Jesus, no outro dia, Maria Madalena, ou Maria Magdala, foi ao túmulo, e lá chegando viu o túmulo aberto, vazio, e ela começa a chorar, começa a chorar. Jesus aparece por trás dela e pergunta: mulher, por que choras? Ela disse: alguém levou o corpo do meu mestre, e eu não sei onde está. Jesus pergunta novamente: mulher, por que chora? Que buscais? Ela se vira e não reconhece Jesus, porque ela desconhecia a sobrevivência da alma. Ela desconhecia como se dava, e muitos desconheciam como se dava a aparição de um espírito depois da morte. Como o espírito aparecia? Como era possível isso? Mas Jesus já havia falado que ele ia retornar no terceiro dia depois de sua morte. Aí ele disse: que buscais? Ela achou que ele fosse o jardineiro. Senhor, se foi tu que escondeu o corpo do meu mestre, me diz aonde ele está, que eu quero enterrá-lo. A Jesus, querendo que ela conhecesse, disse: Maria. Ela toma aquele susto e diz uma palavra em hebraico, Rabone, que significa mestre. Rabone. E ele tem um diálogo com ela: não me toques, ainda não subi para o Pai. Vai e diz a meus irmãos isso que tu estás vendo. No linguajar nosso, boata, espalha para todo mundo que a morte não existe. E é isso que a doutrina faz o ano inteiro na casa dos espíritas. Propaga a imortalidade da alma com clareza, com base nas informações que eles que estavam no mundo espiritual trouxeram para nós, mostrando a realidade do espírito depois da morte. Então, a morte para nós ainda é um sinônimo de medo. A morte assusta. Mas por que a morte nos assusta tanto? O desconhecido. Não sabemos o que vamos encontrar. O apego, o que mais? Quem pode dizer? O apego desconhecido, a dor de consciência, o medo pela dor de consciência das coisas equivocadas que se faz. No livro dos Espíritos, eu não me lembro da questão, da pergunta, mas Kardec diz: aqueles que têm a paz de consciência do dever cumprido, esse não teme a morte, porque ele está livre, está com a consciência em paz. Então, a moral que se encontra no Evangelho tem como alicerce, como base,
o conhecimento da existência e da sobrevivência do espírito. É de chamar a atenção para qualquer leigo menos atento. Repara, de chamar a atenção para qualquer leigo que estuda o Evangelho, mas que passa desapercebido, o quanto Jesus se preocupava em demonstrar a realidade espiritual. Quantas vezes no decorrer das suas atividades, aonde ele ensinava, podemos dizer atividade docente, não podemos, Damião? Atividades docentes, quantas vezes ele menciona com destaque o quanto se preocupou em demonstrar essa realidade. Jesus, eu vou citar só alguns casos em que Jesus está dialogando com os vivos da matéria e os mortos vivos do mundo espiritual. Jesus, na frente de testemunhas, conversa, mantém um diálogo com o espírito de Elias e Moisés no Monte Tabor, a ponto de os seus discípulos se confundirem e perguntar: mestre, quer que a gente arme 3 tendas? E após a crucificação, o próprio Jesus reaparece muitas vezes ele reaparece, dando prova da sobrevivência da alma. Jesus conversa com os discípulos, Jesus come com os discípulos, Jesus pede aos discípulos que o observe atentamente, ao ponto de Tomé botar o dedinho lá na ferida de Jesus para comprovar se era ele mesmo. Como pode? E ele procura deixar o mais patente possível que a morte não é o fim de tudo. Aquela célebre passagem de Jesus em espírito, quando ele se encontra com Saulo, doutor da lei, que ia em busca para prender os seguidores do Cristo, quando o Evangelho, a divulgação do Evangelho estava nascendo no seio daquele povo, e Jesus aparece a Saulo e diz: Saulo, por que tu me persegues? E a partir dali ele se transforma e passa a ser Paulo, e Jesus reaparece a ele novamente para instruí-lo. Como eu disse, essas demonstrações são a base, o alicerce da doutrina dos Espíritos. André Luiz, no livro Sol da Vida, dando ênfase a isso que eu falei, ele diz que Jesus instituiu a base do cristianismo na sua sobrevivência, materializando na frente dos seguidores, para que a certeza da imortalidade da alma dissipe para sempre a neblina da angústia ante a separação transitória. E a ciência? Falar um pouquinho da ciência, a colaboração que a ciência deu na comprovação da existência da alma. Os grandes pesquisadores, cientistas que não tinham nada a ver com a doutrina espírita, com certeza eles podiam ter lido, mas eles não eram espírita. E o momento mais, vamos dizer assim, o momento mais grandioso de todas essas pesquisas de início foi o lançamento, a publicação de um livro chamado, a gente estudou hoje, Tratado da Metapsicose, aonde o autor trata da sobrevivência do espírito, desde a clarevidência até a materialização, que
o espírito se materializa após ele receber as energias necessárias, chamada ectoplasma, e ele aparece como se vivo estivesse assim na matéria. É tocado, é palpado, é essas coisas todas. E esse cientista, ele fazia essa experiência com Eusapia Paladino. O nome dele é Charles Richer. É um fisiologista francês, ganhador do prêmio Nobel, em reconhecimento à sua pesquisa sobre o fenômeno anafilático, que foi de grande importância para a patologia humana. Anafilático faz referência a choque anafilático, a alergia. Então, vê a contribuição que esse cientista deu à humanidade. Mais tarde, a metapsicose saiu e entrou a parapsicologia. É o fenômeno psíquico. A parte material foi deixada de lado. Então, era a mente, era a expansão do espírito em todo o seu conhecimento, mesmo ele estando encarnado. É Josi sentar aqui e a gente induzir através do passe ela ter o sonambulismo. A partir do momento, seu espírito fica descoberta, como Kardec diz. E todo o conhecimento que o espírito tinha em encarnação passada, ela se mostra, começa a falar de ciência, de filosofia, que a gente, oxe, Josi, ninguém viu Josi falar sobre isso. Então foi através desse experimento que eles assim, descobriram e deram seguimento à imortalidade da alma, a comprovação da imortalidade da alma. E o nome desse cientista é Joseph Reiner. Ele era um botânico. E na literatura, nós vamos encontrar científica muitos, milhares de centenas e centenas de menção que fala sobre esse assunto. Logo após, a esposa de Joseph Reiner, Louise Reiner, no começo do século XX, ela lança um livro chamado Canais Ocultos do Espírito. Esse livro relata a aparição dos espíritos logo depois da morte, sabe? Ele vem trazer menção aos acontecimentos da vida presente e da vida futura. Ele dá avisos importantes. E eles vêm através dos sonhos, isso foi pesquisado por ela, sonhos nítidos, particularmente nítidos, como se a gente aqui estivesse, como aquele que a gente falou, Luciana. Então ela cita um exemplo, eu peguei esse exemplo para trazer para nós. Ela diz que uma jovem senhora dava-se muito bem com seu sogro, muito bem. E esse sogro era um homem bondoso, um homem que cumpridor de seu dever, da sua obrigação. E ele morreu. E ela teve um sonho com ele. O que lhe chamou muita atenção foi ver o sogro rejuvenescido, jovem. E aquilo impressiona ela demais. E ela pergunta: seu Jorge, explique onde o senhor está. E ele responde: não adiantaria eu explicar, porque você não iria entender. Ela diz: então diga-me como eu faço para chegar lá. Ó, ela quer ficar jovem. Então diga-me como eu faço para chegar lá. Aí ele responde uma questão óbvia, porque eu já falei antes: basta você ser boa e cumprir com os seus deveres. Porque essa foi a consequência dele estar com o espírito tranquilo, estar com o espírito em paz, tá? Revigorado. Agora, essa resposta, se a gente analisar, é notável essa resposta. Notável, que traz em si, assim, um cunho de veracidade.
Porque essa moça nunca ouviu falar de espiritismo. Essa moça não conhecia de forma alguma a doutrina dos espíritos. E a resposta nos fala daquilo que eu já tinha dito. Fala da bondade, do dever, como condição essencial para uma vida melhor no mundo dos espíritos. Eu vou levantar uma questão. Eu já ouvi quantas pessoas aqui, de vocês, não ouviu alguém dizer, na hora da minha morte, eu quero estar dormindo, eu quero morrer dormindo, porque eu me acordo do outro lado e não sinto dor. Aí a doutrina espírita vem esclarecer. Ele diz que o que define o estado do espírito após a morte não será o gênero de morte, mas o gênero de vida que levamos aqui. No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quem estudou o Céu e Inferno, quem não estudou o Céu e Inferno, olha, estude, que é um livro magnífico. Magnífico. Então, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que trata das penas futuras, conforme a doutrina espírita, conforme o Espiritismo, também, quem de nós não ouviu alguém dizer, quando a gente começa a falar do mundo espiritual, dizer, eu não sei como é lá, porque ninguém nunca voltou para dizer? Quantas pessoas a gente não já ouviu, que desconhece como é o mundo lá, porque ninguém nunca voltou para dizer? E Kardec diz o seguinte, isso foi através de pesquisas, ninguém imaginou que a alma, depois da morte, se encontrava em tais e quais situações. Foi essas próprias almas que partiram da terra, vieram descrever o seu estado de felicidade e seu estado de desgraçado, de infeliz. E as impressões que tiveram com a transformação da morte no seu corpo. Aí Kardec completa, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Como assim? Allan Kardec ouviu os suicidas, ouviu os homicidas, ouviu os espíritos endurecidos, que são os obsessores, os espíritos ainda que ignoram as leis de Deus, o amor, os espíritos felizes, os espíritos medianos, que não são sofredores nem felizes, são medianos. Quando eu digo ignora, no IPF, que eu e Damião faz parte de um grupo, a gente fala em amar. Quando terminou uma palestra, você quer ser feliz? Ame. Faça assim, assim. Uma amiga nossa estava dando palestra, um interno chegou e disse, irmão Dariz, eu queria saber do senhor o que é amar. O que é amar? Eu digo, meu filho, amar não é no sentido que a gente conhece, entre o homem e a mulher. É mais sublime. É você fazer o bem. É você, a partir daqui, ver alguém sofrendo, você vai lá e se oferece para ajudar. Aí ele ficou, então é isso. Imagina esse espírito desencarnando e levando consigo ódio, esse sofrimento todo que ele está passando, que depois ele veio me dizer que tudo foi em consequência da mãe, da irmã dele, que queria ver ele interno. Essas coisas de autodefesa que sempre acontece. Imagina ele desencarnando, esse ódio ser um corpo físico para abafar essas energias, ela se expande. Vê? Então eram esses espíritos endurecidos que Jesus falava. E quando Jesus diz, eu sou feliz, os espíritos, dizia Kardec, eu sou feliz. Você é feliz? Em que sentido?
Eu tenho uma consciência tranquila, aqui eu sinto paz, aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou ajudando. Mas isso foi em consequência de quê? Do bem que eu fiz, do amor que eu espalhei, da benevolência que eu tive, da indulgência, e conta história de sua vida aqui na terra. Então, o contrário se dá àqueles que não perdoam. E a gente vê o que Damião falou, que quando Jesus diz, amar os vossos inimigos, vê como é difícil. Amar os inimigos, isso é muito difícil. Tem gente que não está preparado, isso leva tempo. A gente tem que desfazer de alguns interesses para poder amar aquele que nos fizeram mal. Mas você não ama, procure amar os inimigos. Mas como eu vou amar? E quando Jesus fala em amar os inimigos, não é amar o próximo, nem amar os amigos, é amar os inimigos. E na época de Jesus deve ter sido um escândalo quando ele chegou com esses ensinamentos. Deve ter sido, ele está doido, esse cara está doido. Falar uma coisa dessa, um povo ainda brutalizado, como é que eu ia amar os inimigos? Não é? Então, os nossos inimigos, com certeza, já foram os nossos amigos. Já foram os nossos amigos. É que, hoje, claramente falando, hoje, essas criaturas que nos odeiam, eles estão olhando a vida, a situação, e as pessoas sob um novo prisma, sob um novo olhar. Então, as energias que eles nos doava quando eram nossos amigos, essa mesma energia transformada em ódio, eles também nos doam, mas em forma de rancor. Então, hoje é dia de finado. O que significa finado? Hoje é o dia que que o Brasil e alguns países homenageia os seus mortos. No México, essa comemoração dura 3 dias. Parece um carnaval, Fernando. As ruas são enfeitadas. Eu fui lá no Google, quando eu estava fazendo, ver. Como é isso? Eu pesquisando, eu vou ver o México. Como é isso? E vi. Parece um carnaval. 3 dias dura a comemoração. Então, finado significa algo, significa algo que se pôs no fim. Finados. Eu fui lá no Google buscar no dicionário. Finados. É um adjetivo que qualifica algo ou alguém que se inspirou, que chegou ao fim. Não é? E nesse dia, as pessoas vão para onde? Cemitério. Levar flores. Vão rezar. O que mais? Hein? Acender velas. Hein? Bater o papo. Bater papo. Mas tem uns que vão dizer, tu partisse. E vão cobrar. Outros vão chorar. E tem outros que vão cobrar do morto. Tu me deixasse. Tu não sabe o quanto eu estou sofrendo hoje. Tu me deixasse com muitos filhos. Como isso é o desconhecimento. Como se muitas vezes aquela pessoa que partiu podia. Então, as casas espíritas, como eu disse, divulgam a imortalidade da alma. E hoje, nesse dia, ela faz com maior ênfase. Giuseppe, hoje, como ele falou na abertura, esteve no cemitério distribuindo panfleto. As casas espíritas falam sobre esse tema. E a gente procura divulgar. Porque conforme Jesus, conforme Monteiro Lobato, ele diz que a morte é um boato que deu certo. É um boato que virou verdade, porque foi propagado com muitas vezes. É como a propaganda nazista daquela época que Joseph, aquele médico, fazia. Diz que quando o boato é repetido diversas vezes, torna-se verdade. Torna-se verdade.
E Kardec, ele passou a maior parte do tempo interagindo com os espíritos. Então ele não podia fechar os olhos para isso. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da comemoração dos mortos e funerais, isso não é um capítulo, isso é um item. Ele pergunta: os espíritos são sensíveis às saudades daqueles que amaram e ficaram na terra? Os espíritos são sensíveis? Aí os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. É essa a resposta. Muito mais do que podeis imaginar. A gente não tem a percepção da dimensão da saudade desses espíritos. Se a gente sente saudade, esses espíritos sem um corpo físico, os espíritos sem um corpo físico, tende essa saudade se expandir. E quantas vezes eu não sei, fazendo essa comparação, mas que ela se agiganta. E eles continua. Essa lembrança que nós temos dele, aumenta a sua felicidade, se são felizes. E essa lembrança aumenta a sua felicidade, se são felizes. E essas lembranças causam um alívio a eles, se são infelizes. Sem crítica, sem julgamento, mas existem pessoas que têm um hábito de visitar os cemitérios, principalmente no dia de finado, como o cemitério fosse a porta de entrada do além. Porta de entrada do além. Tem pessoas que se deitam nos túmulos da cambalhota, chora, beija. Mas Jesus já falava sobre o túmulo, quando ele fazia a comparação daquele que diz e por trás não faz, que era os sacerdotes. Ele dizia: faça o que ele diz, mas não faça o que ele faz, porque Jesus sabia que eles eram mentirosos. Jesus os chamava: tu és um sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Se fosse hoje em dia, Jesus estivesse aqui e dizia: tu és um sepulcro de... Como é o nome daquele revestimento de túmulo? Tu és um sepulcro de mármore. Não era mascarado. Tu és um sepulcro de mármore polido. Tu és um sepulcro de mármore polido. Mas dentro do sepulcro, o que é que tem? Ossos. Ossos. Os espíritos vêm dizer que o ser imortal não se encontra ali. Mas a gente tem que respeitar a cultura, a religião de cada pessoa. É porque, Damião, sabe o que é, Damião? É porque isso é cultural. E as pessoas, e isso causa sofrimento nas pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento da realidade do espírito. Encontramos referência na literatura espírita que a vida no além, existe a vida de relações, de conversa, de trabalho. No livro de Chico Xavier, no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, com o nome Eles Voltaram, uma mãe que ia toda semana no cemitério levar um monte de flores para um filho que tinha morrido, e ela, morrendo de saudade, ia. Aí falaram sobre Chico, isso durante anos, falaram sobre Chico, ela foi falar com Chico. A primeira vez o filho não psicografou, na segunda vez ele psicografou. E disse: mãe, falou, e no final disse: mãe, o dinheiro que a senhora gasta com as flores que leva meu túmulo, reveste para diminuir a dor dos necessitados. Porque lá ele sabe que fora da caridade não há salvação. Os espíritos vêm nos dizer, Kardec vem nos dizer, e lá ele sente mais isso. Fora do amor não há salvação. Tem outra, nesse mesmo livro, repara que coisa interessante.
Nós, quando estamos encarnados, nós temos locais circunscritos para ouvir, para cheirar, para ver. Quando a gente desencarna, a gente vê, escuta por todo o corpo, não tem ouvido, não tem lugar circunscrito. O perispírito serve para levar tudo. Então a percepção que ele tem de lá para a Terra é muito grande. E uma mãe foi visitar Chico Xavier, chegando lá, ele recebeu uma mensagem desse espírito, seu filho, e ele narra uma série de coisas, e diz: mãe, eu estou me adaptando ainda aqui ao mundo espiritual, é muito trabalho. Agora, uma coisa que eu ainda não entendo, é que eu noivei com Lívia, mas é Isabel que me ama de verdade. Vê, ele tinha noivado com Lívia, mas era Isabel nas suas preces que expressava todo o seu amor pelo aquele espírito, e ele sentia, em vez de dizer a mãe, eu noivei com Lívia, mas era Isabel que me amava. Imaginemos nós essa cena, a mãe chegando para Isabel, que morava no mesmo bairro, e dizer: Isabel, muito obrigado por amar tanto meu filho. Ela deve, ficar... E amava, mostrava o seu amor. E a mãe dizia: Isabel, muito obrigado por amar tanto meu filho. Ela: como é que a senhora sabe? Não, foi ele que disse. Imagina isso. Temos outra cena bastante interessante, que uma mãe saudosa do seu marido, evangélica, que o sentido depois da morte, o que é ensinado nessas doutrinas, que assim, nossas co-irmãs evangélicos, é que depois da morte o espírito vai dormir. Então essa mãe saudosa do pai ia para os cultos evangélicos do esposo e orava a Deus. E orava a Deus para que ela pudesse sonhar com o marido, ver o marido. O que foi que aconteceu? Ali nos cultos evangélicos, mesmo os espíritos que vêm para cá vão para lá. Não estamos falando de Deus. Na igreja católica é a mesma coisa. Os espíritos não dizem, não faz essa distinção. É alma, essas coisas. Então essa mãe, nesse dia, chegou em casa, ainda orou, e ela estava entorpecida entre o sono e o acordar ainda. Ela sonhou com o marido dela. Ela estava varrendo o jardim, e ele chega, e ela se abraça com ele. É um abraço tão fervoroso de: agora eu matei a saudade. Vê que beleza a espiritualidade. E pergunta a ele: fulano, como é lá onde você está? Ele diz: estou me adaptando, é muito trabalho, não se engane. E ela acorda. Ela não acredita na sobrevivência do espírito e essa relação que mantém o espírito com os encarnados. Pergunta: ela estava no mundo material ou estava no mundo espiritual quando se encontrou com o marido? Como foi criada aquela cena? Aquela cena provavelmente foi criada, aquilo que Dona Ivone Pereira fala no livro Recordações da Mediunidade, do caso Pedrinho. Os espíritos foram buscar lá na memória dela uma cena dessa e criou toda aquela situação pelo psiquismo dela. Então, vê como a espiritualidade age. Então, para visitar, agora tem uma pergunta bastante interessante, essa daqui, já estamos perto do fim. A visita ao túmulo, repara que pergunta de Kardec: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita por ele? E aí? Denise, vai valer a prece, tem certeza? Os espíritos respondem: Denise, você está certa. A visita ao túmulo é uma maneira de demonstrar que se pensa no espírito ausente. A prece é o que santifica o ato da lembrança,
pouco importa o lugar, então não precisamos estar no cemitério. É matéria que se decompõe. Ele diz que não importa o lugar, quando se ora com o coração. Existe espírito no cemitério quando passa por expiações, principalmente no caso de suicidas, né? Então a gente vê relato na literatura de Divaldo, o livro de Otília Gonçalves, que ela ficou algum tempo ainda no cemitério, mas foi resgatada. Um espírito chamado Charles Kardec, nessa pesquisa de prece, ele evocou esse espírito e fez uma pergunta. Está na Revista Espírita de dezembro de 1860. Ele pergunta: há espírito que sofre por se sentir abandonado, enquanto outro está assim, está cheio de amigos e parentes que lhe vêm dar sinal de lembrança? Olha a resposta. O espírito responde a Kardec: não há pessoas piedosas que ora pelos mortos em geral? Dona Ivone Pereira. Tem pessoas que vão fazer prece pelos mortos, ele não fica restrito a seu pai, a sua mãe, aos familiares, ele faz amplamente essa prece. É isso que o Espírito diz. Não tem pessoas caridosas, piedosas, que oram por todos os mortos em geral. Dona Ivone Pereira tem um livro só de nomes de espírito, de pessoas desencarnadas, suicidas principalmente. Como ela ia pegar esse monte de nome? Ela ia no obituário do jornal. Hoje ainda tem isso, tem? Quem sabe se existe isso, que eu não leio o jornal. Comunicamos o falecimento de fulano de tal, o enterro vai ser assim, assim. Ainda existe isso? No jornal? Sai, né? Mas antes era assim, ó. Lembra? Não era... Hoje eu não leio mais jornal, tudo é eletrônico, né? A gente fica ali. Então, Dona Ivone Pereira ia pegar lá no obituário e botava lá no livro de prece dela. Uma pessoa dizia: Dona Ivone, fulano suicidou-se. Ela, como é o nome dele? Ia lá. Com o tempo, ela regularmente fazendo a prece no horário, com o tempo, ela percebeu os espíritos chegando. E ela não dizia nada, porque ela não recebeu informação do seu mentor, Charles. Então os espíritos chegavam, e quando ela terminava a leitura do Evangelho e a prece, os espíritos iam. E ela percebeu esse vir e ir dos espíritos. Ela perguntou a Charles o que isso significa. São espíritos sofredores que necessitam de prece. Aquelas pessoas que é piedosa, caridosa, e tem um horário determinado para fazer suas preces, suas orações, a espiritualidade confia e traz esses espíritos. É isso que os espíritos quis dizer. Então nós somos espíritos milenares. Eu gosto muito de ler uma poesia que... É uma poesia. Eu sempre falo ela aqui, para mostrar quantos milênios nós já atravessamos entre o nascer, que é reencarnar, o morrer, que é desencarnar, ou remorrer. Posso chamar remorrer ou não? Porque já morremos várias vezes, então remorremos, reencarnamos. Quantos milênios? Então, esse espírita de São Paulo caracteriza bem nessa poesia o que significa essa viagem nossa, até chegarmos aonde estamos. Ele diz assim: não sou de agora, vim de priscas eras, elaborando a minha evolução. Venho desde os princípios das moneras, buscando a luz da minha redenção. Minha alma, o tempo não consumirão. A eternidade para sempre me espera. Venho das lavas, do covil da fera, volvendo para a luz da redenção. Outras vidas vivi
em outros mundos, além da imensidão do sol profundo, dos céus profundos, que me causa pavor e me dão vertigens. Somos o produto dos esforços meu. Venho da essência mater da origem, numa escalada infinita para Deus. Percebeu que nós, de onde nós viemos, essa viagem que fazemos, fomos lavas, viemos das monedas, e agora nos apresentamos aqui. Falta um minuto. Eu gostaria de fazer essa reflexão numa poesia, numa oração aos mortos, para que cada um de nós reflita nessa oração, aonde nos situamos. Se descobrirmos que estamos em qualquer momento inserido naquilo que o Espírito fala, que possamos tomar uma decisão com coragem, com vigor, porque a maior luta, a maior coragem de um homem é a íntima, e é quando ele vence a si mesmo. Então, Emmanuel nos traz essa oração do Dia dos Mortos. E ele diz assim: enquanto nossos irmãos da terra se consagram hoje à lembrança dos mortos, que se desenfaixaram da carne, oremos também pelos mortos que estão vivos, que ainda não se ajustaram à teia física. Pelos que continuam sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de epitáfios inúteis. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovenice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se imobilizaram num paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. Rogamos ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que esqueceram, que não ouviram, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão na noite da enfermidade. Pelos mortos de desânimo, que se renderam às lutas, às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desesperos, que caíram em suicídio moral, por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais daria a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues a vias públicas, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, Jesus, como chorastes sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que teu amor infinito clareia-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna redenção.
Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, nosso irmão Darísio, pela excelente explanação a respeito do seu tema, né? E nós só temos a agradecer também a presença de todos. Nossa irmã Denise, juntamente com Nildo, que trouxe a harmonização. Divino amigo Jesus, mestre de nossas almas. Momento maravilhoso em que nos reunimos em teu nome, que podemos falar, ouvir e falar da sobrevivência da alma, sobrevivência do espírito, nesse momento em que comemoramos o Dia dos Mortos na carne, porque sabemos que não morremos, só o corpo físico é que perece, o espírito é um ser imortal, e que possamos cultivar esse pensamento, porque ele é verdadeiro, e que nos levará a melhor reflexão em torno da nossa vida, do que fazemos, do que devemos fazer e do nosso futuro, que é importante, porque, como Jesus sempre deu ênfase maior à vida do espírito do que da vida física. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos a todos, ampara-nos, nos livra de todo mal, de toda má influência, e que possamos voltar aos nossos lares em perfeita harmonia, confiantes de que a tua presença em nós é constante e é perene. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para regular um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra, e caminhamos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra, e caminhamos juntos
Om.